Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes, ou seja, arrependeram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão, ou seja, para a misericórdia, para a compaixão de Deus dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós, outros, é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho, e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Essa é a palavra de Deus para nós, para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram o quê? Batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém, até aqui. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua igreja, Pai, e de presenciarmos, Pai amado, neste momento, algo muito importante, um momento ímpar na vida de cada um aqui, que passará nesta tarde pelas águas, ou seja, receberá em novidade de vida, uma nova vida, Pai. Te louvamos por isso e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Aquele que vai passar pelas águas pode se retirar, para que haja tempo de se preparar, para que logo estejamos iniciando aí a cerimônia. Estamos aqui nesta tarde para uma bela cerimônia, eu creio que junto de amigos, irmãos, a parentela, daqueles que se batizarão, ou seja, que passarão pelas águas nesta tarde. Mas alguns talvez ainda estejam perguntando, até por não saber, de fato, o que é o batismo. Ou seja, será que todos que aqui estão precisam realmente se batizar, passar pelas águas, entender o processo de transformação na sua vida por Jesus? Sim, porque o batismo, esse ato, ele afetará a vida de todos que por aqui vão passar. Ou seja, se afetará a vida deles, com certeza a sua vida também. São minutos que nós temos aqui, mas que eu tentarei explicar exatamente o que aqui acontecerá. O que a Bíblia nos diz, o que ela nos ensina nesta tarde. E o que o batismo não significa. Nós seguimos, às vezes, uma conduta religiosa que não nos permite, talvez, antes de conhecermos verdadeiramente a Cristo, a realidade dos fatos. Então, eu preciso dizer que batismo não significa ritual de entrada para a igreja, não significa burocracia para receber a sua carteira de membro, não significa virar um cristão, não. E também não significa que a partir desse momento você poderá tomar a ceia do Senhor. Não é bem isso. E o que significa então o batismo? O batismo é o sepultamento de sua velha natureza pecaminosa, para o nascimento de uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é batismo. Batismo é o início da vida cristã, ou seja, são os seus primeiros passos. É o reconhecimento da autoridade de Cristo, é você entender e reconhecer que Ele é o dono da sua vida e você o respeita e segue as suas ordenanças, ou seja, tudo aquilo que Deus deixou para nos ensinar, para nos tratar, para direcionar a nossa vida. Em Romanos capítulo 6, verso 4, se você puder, leia comigo, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que é isso, pastor? É esquecer os velhos hábitos,
é esquecer aquilo que nós fazíamos antes de entender o que é certo ou errado diante de Deus. É ter uma real mudança de vida. Eu digo uma real, ou seja, é produzir frutos de arrependimento, de tudo aquilo que nós já fizemos, e dar a Deus uma chance de mudança na nossa vida. Em Mateus capítulo 3, verso 1, eu quero que você também leia comigo, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram eles, por ele, batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Pastor, toda hora o senhor fala em arrependimento? A palavra de Deus nos direciona, num dia como esse, a repensar a nossa vida, os nossos atos, aquilo que nós estamos realmente fazendo diante da nossa família, diante da conduta profissional, diante do trato dos compromissos assumidos financeiramente. Eu cito aqui alguns fatos, mas para outros talvez seja alguma outra área, independente de qual for. A palavra de Deus nos direciona e nos dá uma chance nesta tarde de repensarmos a nossa vida, os nossos atos, aquilo que nós temos feito e sido. É isso que Deus quer, é esse o desejo do Senhor, que nós possamos fazer como esses irmãos que passarão hoje aqui pelas águas, pelo batismo, ou seja, pessoas que como eu e como você, decidiram morrer para esse mundo, exatamente isso, morrer para o pecado e passar a viver em novidade de vida, passar a viver uma vida diferente, passar a viver com Jesus Cristo. Eu não digo que a partir desse momento ninguém aqui se tornará santo, não, porque não há santo aqui entre nós. Todos nós, como diz a palavra de Deus, somos pecadores, somos falhos, temos a nossa forma de pensar e de reagir, mas eu creio que neste momento, quando nós assumimos uma vida com Deus, quando nós aceitamos e renovamos aqui diante das águas, diante publicamente de toda a parentela, amigos e a igreja, eu acredito que há um mover do Espírito Santo de forma sobrenatural. Não é um banho, não é um mergulho, mas é um agir de Deus na vida de cada um que passa pelas águas. Mas para isso é preciso uma decisão, é preciso um arrependimento, é preciso ter fé naquilo que está sendo pregado. É preciso conhecer verdadeiramente Jesus Cristo, é preciso confessar diante de Deus os seus pecados. É exatamente isso que Deus quer. E como nós lemos no início, arrependimento é o quê? É conversão, é mudança de caminho, é uma mudança de atitude. Mas pastor, e aí o que é fé dentro da visão da nossa igreja? É crer que Jesus Cristo é o único, é o suficiente, o único Salvador das nossas vidas. E o que é confissão, pastor? É confessar o seu nome, é confessar a grandeza de Jesus Cristo, é reconhecer que Ele é todo-poderoso e que diante dEle os seus pecados podem ser perdoados. Essa é a vontade do Senhor. Por isso que nós não batizamos crianças, de que nada tem a se arrepender. Essa é a verdade. Qual maturidade tem uma criança para compreender sobre a necessidade da vida cristã? Nós apresentamos e as consagramos ao Senhor, é diferente. E por que fazemos assim? Porque não há registros de batismo e de crianças na Bíblia, não há.
E nós seguimos a Bíblia. Mas o Senhor disse: deixai vir a mim os pequeninos, pois dos tais é o reino dos céus. Nós temos todo cuidado com as crianças, temos um departamento, pessoas nesse momento estão envolvidas com as crianças, com seus filhos, cuidando deles, falando da palavra do Senhor, ensinando os caminhos que ele deve andar, para que quando adulto ele não se perca, ele não saia da direção. Mas batismo não. Batismo é uma ordenança. Em Marcos 16, verso 14, diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Parece que aqui Jesus está falando conosco, né? Censurou-lhes a incredulidade. Dizemos que cremos no Senhor nosso Deus, mas queremos resolver tudo da nossa parte, da nossa forma, do nosso jeito. Dizemos que ouvimos a palavra de Deus e realmente seguimos a vontade dEle, mas quando Ele manda nós fazermos e não vem de encontro às nossas vontades, nós não fazemos. Dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto lá ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado, será o quê? Salvo. Quem crer na palavra de Deus, em Jesus Cristo, e for batizado, será salvo. Agora, quem porém não crer, e eu quero deixar claro aqui que não sou eu que estou dizendo isso, mas é a palavra do Senhor, ou seja, é Deus falando, será o quê? Condenado. Forte isso. Eu quero até repetir: quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, todos nós precisamos crer e ser batizado em nome de Jesus, porque senão seremos condenados. E estes sinais não hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aqui tem alguns dos benefícios, alguns daquilo que Deus ele quer nos dar, quer nos conceder, mas para que isso aconteça, precisamos tomar uma decisão. E Jesus ordenou para aqueles todos que eles crescem. E eu acredito que a mesma coisa Ele venha fazer comigo e com a sua vida nesta tarde, para que nós verdadeiramente, em totalidade, não de um jeito comum, não com uma pequena fé, mas com fé verdadeira, crê no Senhor, porque até Jesus, Ele se batizou. Eu quero que você leia comigo, importante que você saiba disso, Mateus 3,13, Mateus 3,13 diz assim, a palavra de Deus: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondeu Jesus, olha o que diz aqui: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João fez o quê? Concordou. E assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Eu quero só repetir essa pequena frase final. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A mesma coisa eu penso que Deus olha para nós nesta tarde, para quem ainda não o reconheceu como seu Senhor e Salvador, e através de um levantar das nossas mãos, de um reconhecimento público, eu acredito que Deus Ele diga para nós aqui, desse jeito mesmo: este é o meu Filho amado. Esta vontade do Senhor, é isso que eu creio que Ele queira nos falar, e por isso eu clamo a Deus nesta tarde, não que eu te convença, mas que Deus convença você,
que Jesus Cristo possa ter acesso ao teu coração, possa te ajudar. Às vezes vivemos lutas, conflitos, dificuldades, crises internas, temos traumas, temos dificuldades, doenças da alma, e eu creio num Deus que quando tomamos uma decisão, que quando reconhecemos o seu senhorio sobre nós, reconhecemos o seu poder, a sua grandeza e a nossa pequenez, entregamos tudo a Ele, a nossa vida a Ele, tudo isso Ele nos fornece. E para ficar registrado, o apóstolo Paulo também se batizou em Atos 9:17, diz assim, eu digo isso como motivo de reforço, para que você não, se você está tentando lutar e entender que não é essa a vontade de Deus, eu preciso deixar registrado isso, e diz aqui assim, no verso 17, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. Eu não sei se você percebeu aqui, mas aqui ele recuperou a sua visão, pois ele estava cego, e ficou cheio do Espírito Santo. Eu creio e vou repetir aqui, quando aquelas vidas estiverem aqui, sobre esse tanque batismal, esteja ligado em Deus, esteja em oração, para que o Espírito Santo de Deus venha tocar e mudar a vida destes que tomaram essa decisão. E essa é a nossa missão aqui, porque se há alguém cego, se há alguém doente, se há alguém em erro, se há alguém em pecado, eu creio que tudo isso cairá em nome de Jesus, cairá por terra, como aconteceu com este homem, que serão cheios do Espírito Santo. E quando somos cheios do Espírito Santo, eu quero deixar isso aqui registrado, nós passamos a viver de forma diferente. Quando nós oramos, Deus responde. Quando somos cheios do Espírito Santo, somos levados a uma mudança de caráter, de transformação. Somos levados a um entendimento de ter um pouco mais de tranquilidade, de cuidar ainda mais daquilo que Deus tem nos dado. Ser cheio do Espírito Santo não é cair pelo chão, não é subir pelas paredes, como temos visto aí pelas igrejas, não é só falar em línguas, não. Ser cheio do Espírito Santo é ser um homem de Deus, é ser uma mulher de Deus, é ser um homem fiel, é ser uma mulher fiel, é ser alguém a contribuir, a ajudar outras vidas que precisam da sua vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é realmente você passar a ver aquilo que Deus quer, muito mais do que apenas a nossa vontade, porque às vezes estamos vendo, pessoas, estamos visualizando as coisas, mas não estamos vendo a vontade de Deus, como foi aqui na vida de Saulo. Mas o que fez Deus? Levou o seu próprio Jesus a aparecer no caminho dele e mudar a vida dele. Jesus aparece sobre a sua vida nesta tarde. Para você que não conheceu ainda a vontade do Senhor, Deus, Ele se levanta aqui nesta tarde a ponto de mudar a sua vida e te permitir o teu levantar. Essa é a vontade do Senhor. Você não veio aqui apenas para assistir ou para participar do batismo de alguém. Você veio para ser impactado pelo Senhor. Você veio aqui para ter uma mudança de vida. Você veio aqui para ter um renovo com o Senhor. Você não está aqui apenas como um familiar, não. E não basta amar a Jesus. Não basta crer em Jesus Cristo. Não basta elaborar uma lista de pecados que você não comete, porque às vezes eu vou evangelizar algumas pessoas e elas dizem assim: eu não mato, eu não roubo, eu não prejudico ninguém, eu não fumo, eu não cheiro, eu não bebo. Mas Deus não está falando sobre isso. Ele está falando sobre amá-lo e guardar os seus mandamentos. É isso que Deus quer.